Então, pessoal, hoje nós vamos fazer uma sobrancelha que ela tem um formato diferente do formato normal, o formato que valoriza a expressão do olhar. A sobrancelha da Aline, ela é um formato mais alto no início e mais baixo no final. E a ideia hoje que vou propor para ela é a gente trabalhar, melhorar esse ponto alto, melhorar esse formato, para que o olhar dela realmente expresse toda a beleza. Então, pessoal, a proposta para o desenho da sobrancelha dela, eu fiz dessa forma e vocês podem perceber que uma quantidade de pelos da parte superior e da parte de baixo a gente vai tirar. Muitas pessoas vão perguntar, nossa, tirar tanto pelo assim da sobrancelha? Mas o que acontece? Se a gente manter o pelo que ela tem, no formato que ela está, nós não vamos conseguir melhorar o aspecto dessa sobrancelha. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou direcionar aqui, ó, onde vem a sobrancelha natural dela. Ela vem aqui embaixo, ó. Então, se eu seguir isso aqui, ela vai ficar com a sobrancelha super caída. Eu não posso seguir isso para não fazer com que o olhar dela fique muito fechado, muito abaixado. Então, eu vou propor para ela, e só vou fazer se ela autorizar, vou mostrar para ela antes, a gente remover esses pelos que estão deixando a sobrancelha dela baixa aqui, e esses que também estão muito altos. Então, a sobrancelha dela, por ser alta aqui e baixa no final, deixa ela com um olhar triste, um olhar caído, ok? O correto das sobrancelhas é seguir a direção do tragus, que é o meio aqui, ó, da orelha, tá? Se a gente fizer ela descendo aqui, ela vai ficar caída, seu olhar vai ficar assim, tá? Se eu fizer mais aberta do que isso, ela vai ficar muito fora do normal. Então, o correto seria nessa direção, tá? Uma dica muito legal para as pessoas não errarem. Eu tenho dúvida, por exemplo, aonde que é o final da sobrancelha, qual a direção que eu devo seguir? O correto, dentro do visagismo, é sempre seguir o finalzinho bem certinho com o tragus, que é esse meio da orelha aqui, ó, tá? Você acha que fica bom assim? Gosta assim? Achou legal? O que você achou da espessura? Achei bacana. Achou bacana? Porque o teu pelo, isso aqui é um pelo que ele tá muito sobre a pálpebra, muito baixo, e ele vai ter que ser tirado, tá? Aqui em cima eu baixei um pouquinho ela pra gente ter um ângulo de arqueamento. Então esses pelinhos aqui mais é corte, ó, eles estão dentro do desenho, então praticamente eu nem vou tirar, é só cortar, e aqui embaixo a gente vai tirar alguns apenas, tá bom? Então beleza, você viu a diferença de uma pra outra? Olha só como deu diferença de um lado pro outro, né? Sim. Então tá ótimo, pode deitar. Então, essa é uma dica legal também para profissionais, de repente, que trabalham na área, talvez estão iniciando e não sabem como trabalhar quando a cliente chega com uma sobrancelha nesse formato. É uma dúvida que eu recebo muito de pessoas, porque a gente tem bastante aluna na área, né? Então, quando as pessoas vêm para fazer uma sobrancelha e tá no formato mais alto no início e mais baixo no final, a gente pode melhorar esse design da cliente fazendo isso. A gente abaixa um pouquinho o início, tá? E vamos trabalhar. Quanto mais alto for esse ângulo, menos eu tenho ângulo para arquear. Então, se eu consigo baixar um pouquinho esse começo, de uma forma que não fique com o olhar muito fechado, aí eu tenho um ângulo maior para mim subir aqui, fazer o arqueamento e chegar até o final. Lembrando que o final, a minha dica sempre dentro do visagismo, é seguirmos a direção do tragus, que é esse meio da orelha aqui. Pode olhar para frente. Então, a gente percebe aqui, ó, que vai sair um pouquinho de pelo em cima, um pouco de pelo embaixo. A gente vai preencher tudo isso aqui no começo, a parte de cima aqui, tudo com a técnica de fio a fio. E o olhar dela a gente consegue perceber que já deu uma erguida. Vai abrir um pouquinho a parte de baixo aqui, da mesma forma desse lado.
Muito natural, gente. Nós temos aqui os primeiros fios, ó. Falta eu fazer o restante, praticamente tudo ainda, né? Mas a primeira parte da marcação dos fios eu já fiz. Dá pra notar os fios bem fininhos, ainda um pouco sem cor. Mas esse é o formato da sobrancelha dela nova que vai ficar. Pegue na tua mão, por favor, e veja. Nossa, maravilhosa. Gostou? Amei, super natural, né? Ficou bem a cor mesmo. E os fiozinhos super fininhos, né? Nossa, super fininho. Eu trabalhei bastante assim com questão, como eu te falei, da cor. Se você achar no retorno que tá clara, a gente pode aumentar. Mas ela ficou, se a gente comparar com a raiz do teu cabelo, bem parecida, tá? Bem parecida. Caso você queira aumentar, tranquilo. Ficou marcado na tua ficha o que eu usei, a gente pode aumentar um meio tom, se for o caso, né? É sem problema. Não, mas tá bom assim. Gostou? Cor mais clarinha do que esse. Então, vou pedir pra você sentar agora. Gostou? Que legal, fiquei feliz. Como muda o rosto, né? Olha como abriu o teu olhar, deixou você com um olhar mais, né? Muito mais jovem. Então, gente, como eu falei pra vocês, o que a gente fez na sobrancelha dela? Trabalhei o ângulo subindo um pouquinho, erguendo um pouquinho o final, e a gente já conseguiu transformar esse olhar. Porque ele era antes alto aqui e baixo no final. Então a gente fez o desenho pra valorizar a expressão dela. E esse é o resultado. E ela falou que amou, e eu fiquei muito feliz.